Puxa, é difícil, porque todos deram uma satisfação grande. Eu acho que todo mundo, às vezes me perguntam assim, qual foi a coisa que você fez melhor, mais você gostou de fazer. E eu acho que de tudo que eu fiz, a coisa mais gostosa que eu fiz foi poder criar pessoas. Acho que criar pessoas boas foi muito legal. Essa foi a coisa que me deu satisfação. E de certa forma, no outsourcing foi o que aconteceu mais. Até porque tinha mais gente, mas assim, foi o que aconteceu mais. Então, por exemplo, ele tem assim, pessoas que eu sou muito satisfeito pelo que elas estão hoje. E de certa forma, como eu pude ajudar, influir nisso que aconteceu. Eu acho que isso foi a coisa mais, dá mais satisfação mesmo. Eu vejo exemplos, você é um exemplo, a gente no tempo, o Washington é outro exemplo, o Rissato é outro exemplo, o Carlos Said é um exemplo porque hoje ele é meu amigo, super sofisticado, um executivo muito sofisticado, mas ele passou por um trabalho aqui comigo na Teletec. E outros que eu esqueço. Dona Marta é um negócio que é um caso interessante. Eu peguei uma senhora que tinha 53 anos, que tocava um restaurante para ser gerente financeira da empresa, não sabia nada. E ela acabou sendo diretora financeira da Teletec, saiu, se aposentou como diretora financeira da Teletec, inclusive até com ações da empresa ela tinha. Então, Dona Marta é um caso que eu adoro falar. Até porque eu tinha 30 e poucos anos, ela tinha 53, uma relação difícil. E ela foi uma pessoa muito parceira e ela foi muito interessante porque ela tinha uma diferença de idade entre a gente, mas ela era uma pessoa que aceitava a minha orientação, apesar de ter uma diferença de idade grande. Então teve vários exemplos de pessoas que hoje estão aí, são com cargos muito importantes, com uma carreira enorme, empreendedores, muitos deles, e passaram por nós. Foram pessoas que eu fui quase que um tutor na época que passou pela gente e depois. Eu acho que é uma pessoa que conversa até hoje. Então isso para mim foi a coisa que mais me deu satisfação. Na outsourcing isso aconteceu mais, tinha mais gente. Então aconteceu mais. Né? Foi interessante que a outsourcing, depois que a gente vendeu para a Teletec, depois de um tempo, tinha um grupo, acho que no Orkut, ex-outsourcing, né? Todo mundo, mais de 150 pessoas falando. Era uma comunidade que continuou, essa relação continuou. Então, eu até vou esquecer de algumas pessoas, mas essas pessoas passaram pela gente e foram muito bem sucedidas. A Verônica, que passou pela gente na Orbe, hoje ela está na Ticket muito bem, né, como gerente na Ticket. Então, foram todas as pessoas que passaram por nós. Então, para mim, é muito legal ver que essas pessoas, por ter trabalhado com a gente e por eu poder ter ajudado um pouco na formação delas, deram muito certo. Deram muito certo. E qual foi, assim, o seu maior erro? Assim? O que você vê hoje, você olha e fala Contratação assim... de pessoas. Maior erro. Maior erro de contratação. Eu dei uma entrevista para você, SA, uma vez, que ela falou assim, qual foi o seu maior erro para contratação de pessoas erradas? Esse foi o maior erro. Esse numa empresa qualquer, isso é um grande erro. Contratar errado é um grande erro. Numa empresa que o material humano é gente, empresa de serviço que não produz peça nenhuma, que não é uma indústria, e uma empresa de comércio que não tem nada, uma empresa de serviço, de software, de calceiro, gente é o teu material principal. Né? Então, a contratação é um ponto muito importante. Então, eu tenho assim, os erros mais crassos que eu fiz foi de contratação. Posso até justificar, que foi coisas que eu fui... a entrevista foi muito boa, mas a pessoa não era o que era a entrevista. Posso até justificar, tinha que contratar uma pessoa para aquela posição muito rapidamente, posso até dar justificativa, mas isso não muda o problema. A contratação é uma coisa que depende de pessoas, ela é fundamental. Fundamental. Então você tem que gastar um tempo muito bom em contratação de pessoas. Aqui você tem um problema de erro grave. E ele é um erro assim, que ele atinge todo mundo. Você tem um problema quando você contrata errado e a pessoa que também tem um problema. Porque ela não vai dar certo naquela organização. Então, você vai também prejudicar a pessoa. Então, a contratação realmente, acho que foi o meu maior... Foi pouco, graças a Deus, foi muito. Mas aquelas que aconteceu errado foram coisas que eu tive que refazer de uma forma muito... Doeu muito refazer. Porque foram pessoas que a gente botou em posições importantes, de gerência, de diretoria, e que a gente fez uma contratação que não foi perfeita, a gente não cercou todos não fizemos bem, né, realmente, e a pessoa, foi poucos casos, mas houve assim, um problema grave, a gente teve que contornar bastante. Como que você contornou esse problema? Olha,
não tem muito jeito, né? Você tem que sair do erro, né? Você tem que, se a pessoa não deu certo e você tem problemas por um bom tempo, você tem que trocar a pessoa. E trocar a pessoa que você contratou é uma perda de energia, uma perda de dinheiro enorme. Você traz uma pessoa para ser teu gerente numa posição importante, ela começa a pegar, trabalhar e dar resultado para a empresa. Depois de 3 a 4 meses, você tem que tirar a pessoa. Você volta tudo para trás. Volta tudo para trás. Você perde dinheiro, perde tempo, perde credibilidade, você pode ter problema com o cliente, tem todo tipo de problema. E eu tive poucos casos, mas num caso em particular, eu tive que assumir a posição da pessoa. Era tão grave o problema que eu tive que assumir.